vocês podem me interromper. Então, nossa aula hoje é sobre a atmosfera, né? Então, nós vamos falar sobre a atmosfera e sobre as suas camadas. Então, tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Nós vamos falar também do efeito estufa, que é algo que é causado também pelos gases poluentes que afetam a nossa atmosfera, né? Então, a atmosfera tem um textinho aqui introdutório, que é pela primeira vez na minha vida, vi o horizonte com uma linha curva. Era acentuada por uma fina camada de luz, azul escura, a nossa atmosfera. Sem dúvida, não era o oceano de ar de que me haviam falado tantas vezes na vida. Fiquei aterrorizado com a sua aparência frágil. Então, nada mais é do que um pedaço de um texto, né, tirado do texto de Carl Sagan, chamado Pálido Ponto Azul, o futuro do homem no espaço, né? Então é uma visão que ele teve de cima, né? E aí ele percebeu quão frágil era essa atmosfera, né? Quão frágil esse oceano azul, que no caso que ele chamou de oceano de ar, que nada mais é também do que o ar que nós respiramos e também a camada de ozônio, né? Que é aquela camada em que protege o nosso planeta Terra. Mas o que vem ser a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. É o que retém a atmosfera, é a força da gravidade. Então, nós temos o nosso planeta Terra e aquilo que está um pouco acima, né? Ou seja, que todo ao nosso redor também é a atmosfera. Então, vocês podem ver aí no tamanhozinho azul, né? Ao redor do nosso planeta Terra e na imagem, que nada mais é do que a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. O que faz com que esse ar permaneça ao redor e não suba, né, ou não vá para o espaço, é a força da gravidade, né? Então, a força da gravidade faz com que o ar, ele fica ali em torno, ao redor do nosso planeta. Qual que é a composição da atmosfera? Então, a composição natural do ar nada mais é do que o nitrogênio, com N2, o oxigênio, o O2, e o dióxido de carbono, que é o CO2. Então, o nitrogênio está em maior composição, em maior abundância. Então, cerca aí, mais ou menos de 78% do ar da atmosfera é composto de nitrogênio. 21% é de oxigênio e 1% é de dióxido de carbono. Então, a composição do ar da nossa atmosfera é composta por esses três gases: nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Aqui está mostrando as camadas da atmosfera, né? Então, nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e a exosfera, né? Então, a primeira camada é essa aqui, troposfera, depois é estratosfera, depois é mesosfera, depois é a termosfera e a exosfera, que é a última camada da nossa atmosfera. Então, agora nós vamos ver uma por uma separadamente. Então, a primeira camada da nossa atmosfera é a troposfera. É a camada próxima à crosta terrestre, né? Ou seja, é a mais próxima de nós aqui. Ela apresenta uma esfera turbulenta porque tem vários fenômenos meteorológicos, né? Então, é onde está localizado os ventos, as chuvas, os relâmpagos, as nuvens. Então, é aquilo que nós enxergamos aqui, que se passa, né? É a troposfera, né? Então, é uma esfera turbulenta porque dependendo daqueles fenômenos naturais que se tem, tsunami não, dos redemoinhos lá, aquilo lá, então, é uma esfera turbulenta, porque nessa camada é onde esses fenômenos meteorológicos mais ocorrem. E também na troposfera é onde há uma maior quantidade de O2, né? Ou seja, maior quantidade de oxigênio. Então, por isso que conforme vai subindo as camadas,
o ar ele vai ficando mais rarefeito, ou seja, a dificuldade dele, a nossa dificuldade para respirar vai ficando maior, porque vai ser um ar menos denso, menos pesado. A segunda camada da atmosfera é a estratosfera. Já é uma camada onde ela é mais calma, ou seja, não tem aquela turbulência, né, daqueles ventos, aquelas coisaiadas todas, nenhum evento meteorológico, né, nem chuva, porque no caso a chuva nada mais é do que a evaporação da água, né, ou seja, a água evapora, condensa, né, se transforma em nuvens, depois dessas nuvens elas vão assim, entrar em choque, e aí a água ela volta ao seu estado líquido de novo por meio das chuvas, né? Então, essa camada ela está na troposfera. A estratosfera é onde já é mais calmo, né? Então, não tem essa presença dessas nuvens, e o que vai ocasionar, então, essas chuvas. Então, a camada calma, ela tem pouca umidade, né? Ou seja, a quantidade de água lá é menor, o ar é rarefeito, né? Ou seja, o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, aqui na camada mais próxima, que nós vimos na camada anterior, que é a troposfera, ele é um ar mais pesado. Então, por ser mais pesado, ele fica mais próximo de nós, então fica embaixo. Por exemplo, se nós temos uma mistura de uma água no copo, né? Água com óleo. A água fica embaixo e o óleo fica em cima, né? Então, ali tem uma relação de densidade. Aquilo que é mais pesado fica embaixo. Aquilo que é mais leve fica em cima. Então, se a água fica embaixo, quer dizer que ela é mais densa, ou seja, ela é mais pesada. Se o óleo ficou em cima, quer dizer que ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve. Então, na estratosfera, nós temos um ar rarefeito, ou seja, um ar menos denso, ou seja, um ar mais leve. Porém, a capacidade da gente conseguir respirar nessa camada é um pouco difícil também, não impossível, mas é um pouco mais difícil, porque se torna um ar mais com a dificuldade de respirar mesmo, porque é um ar rarefeito, né? Porque nós estamos acostumados com um ar mais pesado e não com um ar mais leve. Então, nessa camada da estratosfera também temos a camada de ozônio, que é um gás também O3, que você já deve ter ouvido falar, né? Da camada de ozônio, que é aquela camada que protege o nosso planeta Terra contra os raios UV, né? Ou seja, proteção dos raios ultravioletas, aqueles raios que vêm do Sol. Então, vai fazer com que esses raios não penetrem no nosso planeta Terra com tanta intensidade, e aí faz com que não entre uma quantidade de calor exagerada no nosso planeta Terra. Apesar que, devido a essas poluições que existem, essa camada de ozônio já está cheia de buracos. E com isso, então, a quantidade de raios que penetram no nosso planeta Terra está sendo cada vez maior, e por isso que nós estamos sentindo tanto calor atualmente. Próxima camada é a mesosfera. Então, a mesosfera já é uma camada onde ela tem baixas temperaturas, ou seja, já é um lugar onde é mais frio, e aonde se encontra também as partículas vulcânicas e meteóricas, né? Ou seja, às vezes quando um vulcão entra em erupção, então aquelas pequenas partículas acabam ficando naquela mesosfera. E aí causa, então, alguns fenômenos bonitos até, chamado de aurora boreal e também a aurora austral, que nada mais é do que em determinadas regiões, tá? Né? Em todos os lugares que conseguem enxergar, não. Mas em determinadas regiões conseguem enxergar essa aurora boreal, que nada mais é esse efeito colorido que aparece aí no céu. Então, é uma camada já mais altinha, né? Onde tem uma grande quantidade de partículas vulcânicas e meteóricas, né? Que é advindas do espaço, ou então também dos vulcões aqui, quando entra em erupção, e aí tem baixas temperaturas. Próxima camada é a termosfera, já é onde tem altas temperaturas, né? Ou então termosfera, ou então ionosfera. E são onde também encontra essas partículas elétricas, né? Então, essas transmissões de telefones, de rádio, satélite, então, essas transmissões, elas estão nessa camada, contida nessa camada aí, chamada de termosfera. E só lembrando que elas possuem uma alta temperatura.
A exosfera é uma camada superior da atmosfera, né? Ou seja, é a última camada, e é como se fosse lá no espaço já mesmo, né? Que é essa camada da atmosfera. Então, é onde já estão os satélites artificiais, então já está bem fora mesmo, muito fora da nossa atmosfera. Praticamente só consiga respirar lá se tiver com auxílio, né, daquelas máscaras de oxigênio, com os cilindros de oxigênio, porque não tem, não é que não tem, né, a quantidade de oxigênio lá é baixíssima, e a dificuldade para respirar, então, nem se fala. Então, dentro da atmosfera, nós temos aqui, né, primeiro, embaixo aqui, a superfície terrestre, depois da superfície terrestre, a camada mais próxima nossa é a troposfera, né, onde tem a maior quantidade de oxigênio para nós podermos respirar e aonde tem também uma maior turbulência. Depois nós temos a segunda camada, que é a estratosfera, né, estratosfera, que já é onde o ar ele começa a ficar mais rarefeito, né, ou seja, já tem uma certa dificuldade para respirar. Depois tem a mesosfera, que é aquele lá onde já é uma camada onde já é mais calmo, né? Então não tem tanta turbulência igual a estratosfera, né? Depois nós temos a termosfera, né? Onde já tem uma alta temperatura, aqui chega até 95 graus, ó, aproximadamente. E depois nós temos já lá no espaço, lá a última camada da nossa atmosfera, que é a exosfera. Então, nossa atmosfera é composta por 5 camadas, né? Dentro disso, temos algumas atividades antrópicas. Quando fala atividades antrópicas, são aquelas atividades em que o ser humano é que causa essas atividades. Então, a intervenção humana na natureza, ela tem causado alguns prejuízos ao nosso ambiente. Então, quais são esses fatores que colocam o nosso planeta em risco, que colocam o meio ambiente em risco? Então, a poluição é uma das principais causas, né? Então, estamos poluindo muito, emitindo muitos gases poluentes na atmosfera, o que faz com que destrói a camada de ozônio, onde a qualidade do ar ela vai ficar difícil, até impossível, dependendo da região. O desmatamento também é um tipo de intervenção humana que tem causado muito estrago para a humanidade, porque as árvores, né, elas produzem o gás oxigênio, também responsável para a nossa respiração, e além do mais, a queima, né, dessas madeiras fazem com que emitem gases poluentes também para a atmosfera. Com isso, com poluição, desmatamento e a queimada, né, no caso que pega o fogo aí, causa o quê? A extinção de algumas espécies que dependem desses recursos para poder sobreviver. E aí o homem só vai utilizando, não vai repondo na natureza aquilo que ele utiliza, então acaba que vai chegar a um ponto de esgotamento dos recursos naturais. Na verdade, já até chegou a esse ponto, né? Então vai chegar no ponto onde não tem como reverter. Ainda nós estamos num período onde temos como reverter todo esse processo da ação antrópica, né? Ou seja, da ação humana no meio ambiente. E o que ocasionou tudo isso? Por que o ser humano fez tudo isso? Nada mais é do que essa explosão demográfica humana que vem acontecendo. Olha, o tamanho de uma população depende basicamente de 2 fatores: taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos. Taxa de mortalidade é a quantidade de mortes que se tem. Só que com os avanços da medicina, revolução agrícola, tem contribuído para o aumento da expectativa de vida, ou seja, com o passar dos anos, a expectativa de vida da população ela é maior. Então, estamos nos tornando um país, um mundo mais idoso, ou seja, as pessoas elas estão conseguindo sobreviver por mais tempo. Então, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, o continente populacional do planeta atingirá a marca de 9 bilhões de habitantes em 2050. No entanto, a taxa de crescimento das populações não é a mesma em todas as regiões do mundo. Por isso, o aumento populacional pode ocorrer de forma distinta conforme em cada continente.
Ou seja, em alguns países, em continentes, pode acontecer de ter uma explosão demográfica maior do que em outros. E aí os recursos que tem lá, às vezes não pode ser tão suficiente quanto os recursos que tem em outro continente. Então vai ocasionar um desequilíbrio gigantesco. A África, por exemplo, registra crescimento populacional de 2,3% ao ano. A Europa, por sua vez, apresenta taxa de 0,1% ao ano. A América e a Ásia possuem uma taxa de 1,1% ao ano, e a Oceania 1,3% ao ano. Então, nessas taxas aí, nessas porcentagens, mostra a diferença da densidade populacional crescendo em diferentes continentes. Então, na região africana é onde se tem uma maior explosão de taxas de natalidade, né? Então, as pessoas lá só estão procriando, e vai chegar um tempo que vai se utilizando os recursos naturais do meio ambiente, e não as devolve para o meio ambiente, não repõe, então vai chegar uma hora que não vai ter mais o que retirar do meio ambiente. E aí é onde eles já estão passando fome, né, em algumas regiões lá, já estão passando fome, quase não tem chuva, e aí vai chegar uma época aí que não vai ter praticamente nada. Tem alguém querendo entrar? Então, continuando. Consequências do impacto humano sobre a atmosfera, a biosfera. Maior demanda na produção de alimentos e produção agrícola. Então, se tem essa explosão demográfica, né, ou seja, a quantidade da população só vai crescendo, então tem-se então a necessidade da maior produção de alimentos, né? Ou seja, se a população cresce, demanda uma quantidade maior de alimentos. As pessoas têm que comer para sobreviver, né? Então, a produção agrícola, né, ou seja, aqueles meios que fazem com que produzem o arroz, o feijão, ela é maior. Então, a necessidade de mais áreas dedicadas à agricultura leva à destruição de florestas, ao desaparecimento de espécies, à degradação do solo, em alguns casos até a desertificação. Ou seja, se a população cresce e tem que produzir uma quantidade maior de alimentos, então a área plantada desses alimentos, elas têm que ser maior. E para plantar, tem que fazer o quê? Destruir as florestas. Destruindo as florestas, causa a extinção das espécies que moram ali naquela floresta, e assim faz com que elas entrem em extinção, né? Ocasionando isso também, só vai se utilizando o solo, porque o certo de fazer é uma rotação de cultura. Então, se hoje lá um produtor ele planta soja, no outro ano ele tem que plantar, vamos supor, milho ou sorgo, porque aí tem que fazer uma rotação de cultura, porque ele tem que preservar o solo onde ele está plantando. Aí não, mas aí o produtor ele só vê questão financeira, só questão de ganhar e ganhar dinheiro, nada mais do que ganhar dinheiro. Isso aí vai causar uma degradação do solo, causando então até a desertificação, ou seja, vai destruir tanto o solo que o solo não vai ter componentes orgânicos para fazer com que aquela produção, aquela plantação ali seja favorável para a produção de alimentos. E aí então acaba que abandona aquele solo, aí não faz um tratamento adequado naquele solo lá, e aí ele vai ficar no processo de desertificação, que é como se fosse um deserto mesmo. Aí o solo fica rachado, nenhum tipo de vegetação consegue sobreviver ali, e assim acaba com toda a vida que aquele solo possui. Se a população cresce, então demanda também, há uma maior demanda desses produtos industrializados, né? Ou seja, esses produtos que também são enlatados. Então, as indústrias levam ao aumento do consumo de energia, mais hidrelétricas são construídas, né, porque maior quantidade de geração de energia tem que ser feita, né, para sustentar essa quantidade de gente que está tendo no mundo. Então, modifica as paisagens naturais e comprometendo os ecossistemas, já que para construir uma hidrelétrica temos que fazer um pequeno desmatamento e também utilizar os recursos naturais, porque a energia hidrelétrica é utilizada a partir da ação da água, né? Então, com isso, mais combustíveis são queimados,
Se os combustíveis são mais queimados, quer dizer o quê? Mais gases poluentes são jogados no ar. E se mais gases poluentes são jogados no ar, aumenta os níveis de poluição. E se aumenta os níveis de poluição, vai atrapalhar lá na camada de ozônio, que é onde protege o nosso planeta Terra. Se tem mais gente também no nosso planeta, tem também uma maior produção de resíduos. Então, ou seja, de lixo. Quanto maior a quantidade de pessoas, maior a capacidade daquele ser humano de produzir lixo, né? Então, maior produção de resíduos, maior aumento no número de resíduos que são acumulados inadequadamente nos lixões. Porque sabemos que hoje em dia ainda não é obrigado por lei, né, as prefeituras adotarem o sistema de aterro sanitário, ou então, pelo menos, fazer uma coleta seletiva do lixo, né, que seria o mais ideal. Mas sabemos que não tem, e aí acaba que elas ficam em torno de lixões mesmo. E esses lixões têm proliferação de vetores causadores de doenças, ou seja, tem muitos insetos lá que são causadores de doenças, animais pequenos, né? Contaminação do solo, então, se for para tirar mesmo o lixão de um solo, de um determinado solo, e for lá fazer uma plantação, aquela plantação ela não vai ser suscetível, né? Porque ela está toda poluída. Além do que o chorume, né, que é aquele líquido que escorre do lixo, ele pode descer para a água e para o solo, né, entrar até no lençol freático e assim contaminar todo o solo e a água presente naquele local. Então, é um dos impactos também que podem ser causados pela atividade antrópica, né, ou seja, pela ação do homem. E se a população cresce de novo, então nós temos também um esgotamento dos recursos naturais. Então, a água, que é algo essencial para a nossa vida, o petróleo também, e outros recursos minerais tendem a se esgotar ao longo do tempo. A poluição compromete a pesca e a qualidade da água. Então, tudo que estiver relacionado a esses recursos naturais, que são os tipos de recursos que eles são renováveis, ou seja, vai passando ao longo do tempo e a natureza consegue renovar aquilo ali. Mas tem alguns recursos que elas não são renováveis, ou seja, vai demorar milhões e milhões de anos para que a fabricação do petróleo se torne disponível de novo. E então o uso inconsciente desses recursos naturais vai fazer com que um dia acabe tudo. E aí vai tirar de onde? Aí é onde ninguém sabe de onde que vai tirar. Mas enquanto isso não acontece, né, a população vai utilizando sem nem ter um tipo de consciência. A intervenção humana na natureza, poluição. A poluição ambiental do ar, da água e do solo, por exemplo, podem afetar a vida de muitas espécies e provocar alteração no habitat, comprometendo a biodiversidade. Habitat nada mais é do que o local ali da onde aquele animal sobrevive, né? Então, o termo de poluição veio do latim poluere, que significa manchar, poluir. Trata-se da presença no ambiente de substâncias ou agentes físicos geralmente produzidos pelas atividades humanas. Então, principalmente emitido através das indústrias, né, que acabam emitindo esses gases poluentes na nossa atmosfera. Então, a poluição do ar, ela afeta a passagem dos raios solares, podendo ser quebrada só com a ação dos ventos. Então, olha, você vê aqui, ó, a quantidade de fumaça que está subindo aqui para a nossa atmosfera. Isso tudo é gás poluente chamado dióxido de carbono, CO2. Então, isso aqui faz com que essa poluição fica na camada mais próxima de nós, que é a troposfera, e aí por isso que lá em São Paulo, em grandes centros urbanos, né, acaba que a gente vai olhar assim, e aí acaba vendo um meio assim, embaçado, e aí pensa que é neblina, mas na verdade não é neblina, aquilo ali é tudo poluição mesmo. Se você olhar a imagem do lado aqui, onde estão os carros, vocês podem ver que está um pouco embaçada a imagem. Então, isso é um pouco da poluição, desses gases aí que acabam retidos na troposfera. Aqui nós temos alguns principais poluentes do ar, né? Então, partículas em suspensão, que são visualizadas como poeira ou fumaça, né? Às vezes tem aquela fresquinha de
de luz que acaba passando assim entre os telhados, e aí você vê que fica tipo umas partículazinhas assim voando, né? Então aquilo ali são as partículas em suspensão, pode ser poeira ou fumaça, né? Compostos orgânicos voláteis são substâncias como gasolina, solventes e soluções de limpeza que ficam no ar em estado de vapor, né? Ou seja, na queima aí dos carros aí que fazem uso desse combustível. O gás carbônico é matéria-prima da fotossíntese, subproduto da respiração de plantas e animais. Devido ao aumento da queima de combustíveis fósseis, sua concentração na atmosfera vem aumentando, provocando o aumento do efeito estufa, que é o que nós vamos falar também agora. Monóxido de carbono é um gás letal que prejudica o transporte de oxigênio no sangue e também polui o ar, e aí polui até nós também, né, que afeta o transporte de oxigênio dentro do nosso corpo. Óxido de nitrogênio e de enxofre são os responsáveis pelas chuvas ácidas. Então, são alguns fenômenos naturais que são ocasionados devido à poluição. Aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Então, emite-se tanto esses gases poluentes na nossa atmosfera que aí vai ocasionar um processo chamado de efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e tem grande importância para a vida do planeta. Sem ele, a temperatura da Terra seria, em média, menos 18 graus Celsius, o que não permitiria a existência de vida. Com a Revolução Industrial, houve um aumento significativo da emissão de gases que aumentam o efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis e o aumento das concentrações de gases carbônicos, somados à destruição das florestas, vem quebrando o equilíbrio e acelerando o aquecimento global. Então, o que é esse efeito estufa? Então, nós temos o quê? Nós temos a nossa atmosfera, e aí o que protege a nossa atmosfera é a camada de ozônio, que nós vimos lá, que é o O3, que protege contra os raios solares, que faz com que os raios solares entrem com menor intensidade, e aí assim o planeta fica com menos calor, né? O que acontece? Conforme se aumenta essa poluição desses gases poluentes, esses gases eles vão ficar na nossa troposfera, então vão ficar aqui ao nosso redor. Igual como nós vimos lá na imagem lá, de que nos carros lá estava um pouco embaçada, que lá tudo mais é do que poluição. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é que os raios solares eles vão penetrar dentro do nosso planeta Terra, eles vão passar por meio da camada de ozônio, e aí o certo seria eles entrar, refletir no nosso planeta Terra e voltar. Esse seria o correto. Mas aí, devido aos gases poluentes, ele bate na Terra, volta para a atmosfera. Quando chega na atmosfera, ele encontra essa camada de poluição. E aí, esses raios eles não conseguem sair do nosso planeta. Aí, o que acontece? Eles voltam de novo para o nosso planeta Terra. Então, esses raios solares não saindo faz com que aumente a nossa temperatura do nosso planeta. Aí é o que causa, então, o fenômeno chamado de aquecimento global, ou seja, a temperatura da Terra ela vai começar a subir, vai ficar mais elevada. E aí é o que está acontecendo agora. Cada ano que passa está cada vez mais quente devido a essas poluições, tá? Esse efeito estufa. Que aí o certo seria os raios solares entrar e sair. Mas o que está acontecendo? Devido à poluição, os raios solares entram, ele vai para sair, mas tem a camada de poluição, e aí os raios solares voltam de novo para o nosso planeta Terra. Então, acaba que aumenta a temperatura, chamado fenômeno de aquecimento global. Qual que é, então, o efeito poluidor do ozônio? Então, o ozônio é um gás responsável por filtrar parte da radiação solar que chega à superfície da Terra, formando uma camada protetora na atmosfera. Encontra-se entre 12 km e 50 km de altitude na estratosfera, sendo produzida a partir de moléculas de oxigênio por ação da radiação ultravioleta. O ozônio constantemente se transforma novamente em oxigênio, e quando as duas reações ocorrem com a mesma intensidade, favorece o equilíbrio dinâmico entre o ozônio produzido e o ozônio destruído. Apesar dos benefícios que o ozônio traz, sua presença próxima ao solo é poluente, por ser um gás tóxico. Isso acontece devido à liberação desse gás pelos veículos automotores, agravando-se
durante as inversões térmicas. Então, apesar de que esse gás, o ozônio, ele protege o nosso planeta contra a radiação, né? Ele também é um gás tóxico. Então, por isso que esse gás ele não é encontrado, então, na troposfera, né? Que é a camada da atmosfera mais próxima a nós. Por isso que ele já fica numa camada mais acima, né? Na estratosfera, que é onde protege. Mas proteger o quê? Como vai proteger se a poluição nossa acaba destruindo e fazendo com que tenha esses buracos já existentes na camada de ozônio, né? E isso, então, favorece o aumento do efeito estufa e também, consequentemente, o aquecimento global, né? E aí, o planeta Terra vai ficando cada vez mais quente. Então, a nossa aula de hoje é apenas sobre isso, sobre a atmosfera e as suas camadas, e sobre esses gases poluentes, e entrando nesse quesito aí do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Se não tiver, a atividade já está postada, tem alguns textinhos lá, vocês podem ler também, e pode já responder e realizar lá a postagem da sua atividade. Alguma coisa para falar? Não. Não.